Alô? Boa noite. Eu também agradeço o apoio de todos, né, que foram dominados pela presença, a presença de cada um, para que essa conversa seja possível. Feliz, né? Melhor se a gente pudesse sentar em roda, né? Se a gente pudesse se olhar. Eu consigo ver todo mundo, assim, né? Tem umas pessoas que não estão enxergando. Fico bem feliz pelo interesse, né? O tema da nossa conversa é o autoequilíbrio, né? O equilíbrio das emoções. Acho que um tema tão importante, né? Nas nossas vidas. A gente está sempre tentando se equilibrar. A gente dá um passo, no passo seguinte a gente quer se queixando. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência com o silêncio, porque o silêncio ele não é muito comentado, né? Eu acho que agora a gente já está num tempo em que mais pessoas estão se interessando e reconhecendo, né, que o silêncio é um caminho, né, saber cuidar, poder contemplar esse mundo interno, né, isso está ganhando um lugar, né, de maior reconhecimento entre as pessoas. Dentro do budismo, os mestres vão dar vários métodos, né? O silêncio, inclusive, assim como no processo de meditação, ele nem é o único veículo, né? Não é o único método da gente atingir a liberação dos nossos sofrimentos e a gente poder passar, né, a ser pessoas mais lúcidas, equilibradas, né, com um bom coração. Mas a meditação, ela é, acho que talvez o método mais conhecido e aplicado, né, dentro do budismo. Só que antes, né, dos mestres apresentarem o silêncio, eles nos convidam a contemplar nossas vidas, para que o silêncio faça sentido. Porque dentro das possibilidades, né, de manifestação da nossa vida, há um movimento. Nós estamos super identificados com o movimento, aceleradíssimos, né? Então, os mestres vão explicar, dentro desse movimento, o que é que a gente está fazendo, né? A ilusão que a gente está gerando através dos movimentos, na expectativa, né, de que venha esse auto-equilíbrio, essa paz e essa felicidade. Então eles vão dizer que dentro do movimento nós estamos agindo a partir de uma ignorância básica. Ignorância não é a nossa falta de estudo, né, a nossa falta de cultura, não é essa ignorância que eles falam. Eles vão falar de uma ignorância básica, né, que resulta num movimento incessante, que é a gente desconhecer Tá legal? Mais ou menos? Obrigada. Então, eles vão explicar, né, que o movimento surge quando a gente não entende a realidade, quando a gente não entende quem nós somos. Aí a gente começa a andar, né? Como refugiados, imigrantes, né? Assim que a gente vê pela terra, no budismo isso se chama de transmigração.
quando a gente não entende, quando nós não temos essa perspectiva, né, de contemplação da nossa mente, das nossas emoções, do nosso próprio corpo, nós geramos uma fé e uma confiança de que ao nos movermos, né, ao a gente andar sobre essas duas pernas, aquilo que a gente busca vai estar em algum lugar. Aí a gente vê, é muito bom a gente parar às vezes na beira de uma estrada, numa rodoviária, né, e ficar olhando as pessoas, né? E seres, os cachorrinhos também, os passarinhos, né? A gente vê assim, está todo mundo se mexendo. Então a gente tem uma fé profunda de que o nosso movimento está nos levando a algum lugar. Aí os mestres, né, com uma profunda compaixão, eles vão dizer que não há nenhum lugar a ser buscado. E que isso que nós estamos buscando, né, nesse movimento incessante, ele pode ser encontrado no não fazer. E que no passo seguinte, o fazer vai ganhar um outro sentido. A gente volta a caminhar. Ninguém precisa ficar preocupado, né, que vai sentar para fazer meditação e vai perder as pernas. A gente vai se tornando tão eterno, né, tão no espaço, que não vê mais sentido na vida. Então a gente pode ressignificar o nosso movimento, ressignificar os nossos passos, ressignificar as nossas atividades, ressignificar a operação da nossa mente, ressignificar o nosso coração e o seu conteúdo. Então nós temos esse poder. Mas eles vão apresentar, né, como perspectiva de trabalho, essa contemplação, né, sobre a vida, sobre nós mesmos. Isso vai exigir de nós um desacelerar. Acho que talvez esse seja a etapa mais difícil assim, da meditação. É a gente se desidentificar com o movimento. Porque as primeiras vezes que a gente sentar para fazer meditação, talvez brote um desespero no coração. Como se o mundo lá fora fosse explodir. Como se as pessoas que a gente ama ficassem desassistidas. Como se a gente fosse ser despedidos. Como se aquilo fosse uma indiferença para o mundo. Tem muitas pessoas que criticam, né, as pessoas que entram em retiro ou que fazem meditação, dizendo assim: tudo bem, você, o seu silêncio está lindo e maravilhoso, mas olha o que está acontecendo lá fora. O mundo pegando fogo, as pessoas, né, completamente aflitas, adoecidas. Aí por isso que nós vamos ser apresentados a esses ensinamentos que contemplam justamente por que o mundo está pegando fogo, por que as pessoas estão adoecendo, morrendo, por que as pessoas estão infelizes, por que a gente anda e não encontra nada. Porque se a gente não entender como que surge o sofrimento, a gente vai achar que parar não faz sentido, que a gente tem que estar lá no meio, realmente, né? Salvando e costurando. A gente vai voltar para salvar e costurar, mas é que a gente precisa ter encontrado uma paz profunda em nós mesmos, para a gente poder transmitir isso para as pessoas. Se a gente acreditar que o sofrimento é verdadeiro, que a vida humana ela é caótica, e que a felicidade vai ser encontrada por movimentos complexos, por coisas que a gente faz, a gente não tem como ajudar. A gente vai simplesmente gerar mais movimento, mais metas, né, para as pessoas, e a gente nunca vai encontrar esse lugar. Então faz parte do silêncio contemplar a vida. Tem classes de ensinamentos que vão apenas gerar esse olho para entender por que o sofrimento surge. E a gente vai entender que o próprio movimento é causa de sofrimento. Quando a gente não entende, né, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nossa agitação, ela só vai aumentando o buraco onde a gente está afundando a cada dia. Então, como eu estava falando no início da nossa conversa, o que os mestres, né, contemplativos, não só no budismo, né, de várias tradições onde existem nessa contemplação, eles vão dizer isso: o sofrimento surge por uma ignorância básica, por nós não entendermos quem nós somos, por nós não entendermos como nós construímos a realidade a partir
partir dos nossos conteúdos internos, por nós não entendermos que existem movimentos que trazem felicidade e existem movimentos que trazem sofrimento no mundo relativo. Então a gente vai ter que, eu espero poder compartilhar um pouco com vocês isso, né? O que é essa ignorância e como que a partir do silêncio a gente pode superar essa ignorância. Então os mestres vão dizer que a realidade, o mundo ao nosso redor é como um espelho, um grande espelho, que é capaz de refletir qualquer coisa que o seu observador, né, gere. Nós somos os observadores. E o mundo afora, né, na verdade não é nem observador, né? Nós não estamos simplesmente observando as coisas de forma neutra, mas a nossa mente ela é ativa, né? A nossa energia ela é ativa. E ela é inseparável do próprio espaço que a gente reside, o espaço onde a gente se move. Então, se nós estamos mergulhados em emoções complicadas, perturbadoras, né, de desespero, de medo, de cansaço, de má vontade, de depressão, de irritação, acontece um fenômeno mágico que instantaneamente, ao olhar para o mundo à volta, olhar para as pessoas, olhar para os objetos, para as paredes, para as árvores, para o chão, para o céu, tudo ganha uma forma naquele exato instante a partir dos meus olhos. Então, se eu estou desesperada, eu olho para fora e eu vejo desespero. Eu vejo medo. Eu acho que as coisas são ameaçadoras, né? Então agora nós em tempos de crise, né? Em tempos de crise, gente, é extremamente importante nós nos apropriarmos da nossa vida. E a gente não pode acreditar que o mundo está em crise. O que está em crise são ideias. Foram ideias criadas chegando no seu limite. O mundo não está em crise. O céu continua brilhando, né? Está certo que a água já está assim, ela mesma já está meio abalada, né? Mas porque nós estamos muito abalados e a gente usa mal a terra e a terra vai adoecendo junto conosco. Mas, se a gente se equilibrar, a gente vai ver que o mundo vai se equilibrar de novo. A terra vai se purificar, as águas vão limpar, né? A gente vai poder plantar de novo, porque faz parte da natureza ela se auto-organizar. Então, o que está em crise, na verdade, é a base pela qual a gente pensou o mundo por muito tempo. Aí é isso que eu falei, quando a gente tem uma base interna, eu começo a ver as coisas. Então, se eu tenho uma base capitalista, né, exploradora, quando eu olho para a terra, eu vou explorar tudo. Tudo se torna. A gente não vê mais água, ar, terra, eu vejo recursos. Para quê? Para eu atender as minhas aflições. Mas agora a gente está vendo que a Terra não funciona assim. A Terra não funciona a partir dos nossos pensamentos. Ela tem ciclos próprios. Ela se organiza de uma forma, né, pessoal, digamos, né? Assim, a Terra tem uma vida. A Terra, a água, o ar, o fogo, tem seus ciclos, aquilo tem uma combinação de harmonia. E a gente, com nossos pensamentos, a gente passa a não ver isso e usa a Terra de uma maneira inadequada. Então não se preocupem agora, não se abalem tanto com essas notícias. Leiam um pouquinho menos as notícias e façam mais silêncio, porque nesse momento é extremamente importante a gente se apropriar de novo da nossa vida e entender isso que eu estou falando agora. Os nossos olhos criam a realidade. Se nós estivermos equilibrados, a gente vai gerar sistemas de equilíbrio para produzir alimento, para produzir o que é necessário, para pensar a educação, para pensar tudo à nossa volta. Então não pensem que o sistema é uma coisa, né, que tem vida própria. O sistema é a mente das pessoas pensando a vida. Aí, por que está em crise? Porque a gente nunca esteve tão longe de nós mesmos e da terra sobre os nossos pés como agora. A gente não entende mais nada sobre saúde, sobre alimentação, sobre amor, sobre cuidado, sobre educação, né? Também a gente olha as coisas que a gente está passando para os nossos pequenos, né? A gente está passando o nosso desequilíbrio.
mente, como ela cria a realidade, um grupo que começa a fazer silêncio, sem medo de que a gente está sendo diferente, que nós estamos simplesmente largando o navio que está afundando. Pelo contrário, porque quando a gente vai fazer silêncio, nós vamos ter por base o interesse pelas pessoas. As pessoas que entram em retiro recebem dos seus mestres essa orientação assim, de saída. Você não pense que você está nessa casinha agora, né, no cantinho, se protegendo do mundo que está lá fora, que te agride e te atrapalha. Mas você vai dizer assim, de saída. O teu retiro inclui todos os seres. Essa casa onde você faz esse retiro, essa caverna onde você faz o retiro, não tem paredes, na verdade. A gente não está separados 1 milímetro das pessoas que estão lá fora. Porque cada pessoa que ilumina a si mesmo, que entende seu corpo, entende como se dá saúde, como se dá a doença, cada pessoa que entende o que é o coração, como as emoções surgem, como elas podem ser equilibradas, cada um que entende a mente que é um espaço com o próprio céu, onde muitas coisas podem acontecer, e que cada coisa que acontece no espaço da nossa mente não está fixo. Se hoje a nossa mente está povoada por negatividade, não se assustem, não se desesperem. Tudo isso é como névoa. A gente vai receber métodos que a gente lava a mente dessas marcas que parece que estão ali, né, assim, agarradas à nossa mente, ao nosso ser, mas não tem, né? Os pensamentos, eles não deixam marca na nossa mente, assim como o meu dedo agora, ó, não deixa nenhum risco no espaço. Só que o que acontece? A gente não entende a mente. Já vou explicar um pouquinho melhor isso, tá? Mas daí cada um que entende a sua mente, cada um que entendeu o seu coração, cada um que entendeu o seu corpo, tem isso, ao voltar para o mundo, tem isso para oferecer. Essa é a verdadeira medicina. A gente está com a nossa própria medicina comprometida. Né? A nossa medicina está levemente comprometida com o sistema capitalista. Você indústria farmacêutica, isso é uma parceria. A gente trata da doença, mas a gente precisa alimentar um pouquinho a gente trata da saúde, tenta gerar saúde, mas a gente tem que manter um nível de doença, senão o que a gente vai fazer? Vai fechar as farmácias? Não pode, né? O mercado tem que expandir e a doença faz parte, né, da expansão do mercado. É uma tristeza de ter chegado a esse ponto. Então, o que eu vejo hoje, sabe, depois desses anos todos, assim, mergulhando no silêncio, fazendo a meditação, acho que eu nunca me senti com os pés tão firmes no chão como agora. Então, as pessoas podem achar, ele está meditando, né? Está lá, Aí parece que a pessoa está num mundo paralelo, né? Enfim, a gente vai encontrar um solo mais firme que a terra física. Esse solo, né, de quem se conheceu, de quem não se abala quando a terra treme, né? Como aconteceu no Nepal. Quando o sistema, né, da nossa organização treme, como a gente está vivendo aqui. Os seres contemplativos não tremem. A gente entende exatamente como as coisas se dão, como que nós estamos, como que os nossos olhos derramam significado sobre as coisas. Quando a gente está desesperado, a gente simplesmente para e vai ganhar instruções para se reorganizar internamente. Então, isso seria o melhor presente que a gente teria para dar para nós mesmos nessa vida e para as pessoas que contam conosco, né? Cada um de nós, eu imagino nesse lugar aqui, né? No Unicamp, não sei se estão ligados, todos estão ligados ao próprio Unicamp, né? Mas eu acredito que vocês têm trabalhos sérios nas suas vidas, né? Seja onde for, dentro da família, né? Nos grupos de trabalho, de estudo. Tem pessoas que dependem de nós. Muitos de nós são referências, as pessoas estão olhando para nós, para onde a gente olha, para onde a gente anda. Né? Então, aprender a fazer esse mergulho e se conhecer, isso, gente, isso é poder oferecer segurança para os outros. Oferecer segurança para os outros não é dar dinheiro, carteira assinada, carro, conta paga,
roupa. Isso passa. Isso passa. O budismo tem um ensinamento sobre a impermanência. É preciosíssimo entender isso. A palavra estava no dicionário, né? Deve estar, impermanência. Mas é inacreditável como a gente não contempla. A gente está buscando felicidade para nós, a gente está oferecendo felicidade para os outros a partir de coisas impermanentes. Então, os mestres, eles têm algo supremo que não se abala, que não desaparece ao longo dos anos, dos séculos, das vidas, né, dos seres. Eles estão oferecendo isso, os recursos internos. Eles vão dar ouro interno, a riqueza, os recursos, visão. Os mestres não vão dar uma visão de erudição. Eles não vão dar assim, pilhas e pilhas, né, de papéis e escrituras para a gente decorar. Nós temos doutores das escrituras budistas, das escrituras cristãs, das escrituras, né, das várias tradições. Isso seria enganar, né? Nenhum mestre faz isso. O que os mestres querem dar é a visão. Eles estão oferecendo a tudo isso que está escrito. A pessoa deveria selecionar, ver assim, dessas escrituras todas o que fala de essencial, né, sobre a minha vida, sobre a realidade. Eu vou estudar isso e vou sentar em silêncio para que a visão do mestre brote em mim, para que eu tenha a visão do mestre. Os mestres não geram dependência, os mestres não querem seguidores. Tá? Vocês também não tenham medo, né? Quem está assim meio de olho no budismo e vê essa relação de discípulo e mestre, né? A gente que já está assim, com uma visão da religião um pouco desgastada, né? No Ocidente, no Brasil, vocês não se preocupem, tá? Porque o budismo tem algo muito interessante, assim, que os mestres, eles não estão sendo entronados porque eles estudaram muito, ou porque eles fizeram, né, alguma acrobacia assim, né, dentro de uma estrutura de erudição e de formação. Os mestres no budismo, eles são entronados, né, ou são ordenados quando o mestre olha para ele e diz: você agora tem a minha mente. Os discípulos, a única coisa que eles fizeram foi sentar em silêncio e fazer um laboratório de se conhecer, de se olhar, de seguir as recomendações do mestre. Aí quando o mestre reconhece isso, ele diz: agora vá, levante e caminhe, né? Saia, não fique aqui agora, vá ajudar os seres. Eles não querem essa relação de dependência, ao contrário. O que os mestres de sabedoria estão fazendo, os mestres contemplativos estão fazendo, é justamente nos dar vida livre, para que a gente caminhe com os próprios pés, para que a gente se aproprie da nossa vida e saiba o que é melhor para nós. Porque não é isso que está acontecendo no nosso sistema. Nós estamos cada vez mais frágeis, as informações são cada vez mais duvidosas, as coisas mudam. Hoje que traz saúde, daqui a 10 dias sim, você vem e diz: não é mais, não pode mais comer isso. Então a gente não sabe mais o que tem que comer e o que não tem que comer. E daí nós somos assim feito o João Bobo, né? Vem para cá e vai para lá, vem para cá e vai para lá. Para onde a ciência está olhando? Para onde os filósofos estão olhando? Para onde os políticos estão olhando? E a gente está assim, meio assim, né? Meio João Bobo. Então, não. A gente precisa voltar a se reunir, né? Então, aquele que se conhece vai ajudar os outros a se conhecer. Nós vamos sentar em roda, nós vamos começar a decidir a nossa vida. A gente não pode mais entregar a vida para líderes, não que eles sejam pessoas más, mas eles não se conhecem. Eles estão extremamente confusos. Uma base extremamente equivocada do que é ser feliz, do que é trazer prosperidade para a terra. A gente está roubando a terra, nós somos assaltantes. Somos assaltantes das gerações futuras. De no alto da dignidade diz: não, eu não roubo, eu não mato. Sim, todos nós estamos roubando e matando. Está roubando o tempo de vida das pessoas. Está enganando, dando coisas para elas que não as fazem felizes. Está roubando a terra. Terra é um empréstimo. Terra a gente tem que usar de forma lícita para a gente atingir a liberação, né, dessa condição humana.
e deixar ela prontinha para os próximos que estão vindo para sentar em silêncio e fazerem a sua caminhada. Que terra que a gente está deixando? Isso está sendo dito há tanto tempo, gente, há tanto tempo, e todos nós concordamos. Mas o que acontece que no momento seguinte a gente dá as costas e volta a fazer compra, volta a gerar lixo, volta, né, a encher as estradas de carro? O que está acontecendo? Quando o óbvio está assim, né, escancarado na nossa frente, a gente não consegue ter atitude. O que está acontecendo? Muito esquisito, né? O que está acontecendo, né? Está faltando chão, está faltando a gente se conhecer de verdade, entender realmente o que traz felicidade. Se a gente entender o nosso corpo, a gente entende a terra. O nosso corpo é a terra. De onde vem o corpo, gente? O que a nossa mãezinha come quando está grávida? O que ela come? De onde surge a carne? De onde surge o sangue? De onde surgem os ossos, os nervos? Como é que a gente se acha só porque a gente tira o pé do chão? Parece que a gente está separado da terra. Como é que a gente pensa isso, né? Então, a gente veio da terra. Se a gente voltar a se cuidar, é natural que a gente cuide da terra. Quando a gente começar a entender de novo os nossos ossos, a nossa carne, a gente vai entender, a gente vai começar a cuidar de novo da nossa terra, vai saber arar ela de novo. É fatal. Eu vi isso de um mestre tibetano, né, que veio uma vez para o Brasil, lá em Curitiba. E ele dizia isso: os elementos da natureza em desequilíbrio, né, mapas incendiando, tsunamis, né, a água revolta, a terra tremendo, né, vulcões em erupção, vendavais, são os elementos em desequilíbrio, né? Aí ele falou, isso só mostra o desequilíbrio dos nossos elementos internos. Está tudo junto. Então a gente usa, a gente começa a caminhar, porque a Terra, nós interna, né, é uma consciência só. Nós em desequilíbrio, óbvio, nossos elementos em desequilíbrio já não sabem mais reconhecer como que é a terra sã, como é a água sã, como é o vento, né, o ar sã. Olha o que está acontecendo, tem que comprar água agora para não tomar veneno. Eu acho que alguns seres do passado que viessem fazer uma visitinha assim, né? Só para dar uma olhada no que está acontecendo, eles iam achar surpreendente a gente ter que comprar água. A nossa água está no supermercado e a gente não poder beber água no rio, né? Tem lugares que não pode mais tomar banho. Daqui a pouco a gente vai estar comprando oxigênio também, né? Em alguns lugares. Hoje parece absurdo, né? Mas eu não sei o que pode vir a acontecer se a gente não mudar, né, a nossa atitude. Mas é assim, gente, ó, tudo isso que está instalado, né, essas crises todas e esses desequilíbrios todos, não adianta a gente sair correndo desesperados, querendo apagar o incêndio, querendo costurar uma pessoa. É muito melhor. Não que a gente precise se retirar 12 anos, 20 anos de silêncio, mas a gente precisa gerar momentos do nosso dia para fazer silêncio e se conhecer melhor. Para quando a gente for andar sobre a terra, encontrar as pessoas e opinar sobre, né, coisas importantes que estão acontecendo, que a gente tenha uma base diferente, que a gente tenha uma base de lucidez, né, onde cada vez que a gente senta em silêncio, nós nos conhecemos um pouquinho melhor. Cada vez que a gente se conhece, né, um pouco melhor, nós conhecemos o outro um pouco melhor. Porque nós somos iguaizinhos, né? A gente pode se vestir de forma diferente, dizer o meu estilo é tal, né, eu nasci em outra cidade, mas em essência, a felicidade é o que todo mundo busca. Qualquer um que olhar uma agulha na frente vai perguntar, não é para mim, né? Todo mundo tem medo, a maioria tem medo de agulha, né? Então, nós somos muito parecidos, né? Alguma diferençazinha de nuance aí, mas muito parecidos. Então, se nós começamos a fazer esse trabalho, esse laboratório de nos conhecermos, quando a gente encontrar as pessoas, nós temos linguagem adequada para falar com elas, para ouvi-las. Fazer silêncio, gente, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Nós vamos nos tornar ouvidores. O mundo precisa de bons ouvintes. As pessoas não estão sendo ouvidas.
elas nem são ouvidas, né? E quando elas falam, elas também já não sabem nem o que falam, porque elas não têm uma contemplação interna de ver se aquilo que elas estão falando está ajudando ou só está complicando, só está deixando o outro mais desesperado. Hoje eu peguei um táxi, né, em Recife. O taxista estava desesperado com a crise. Eu fui respirando assim, porque ele estava tão desesperado que se eu comprasse, né, o discurso dele, não dava nem vontade de sair de casa mais, não vontade de comprar uma passagem para um outro país. Tadinho, assim, deu para ver assim, realmente. E ele não estava me perguntando, ele não estava perguntando a minha opinião sobre as coisas. Eu tentei falar algumas coisas, mas eu vi, ele não estava conversando. Ele queria falar do desespero dele. E ele tinha dados, não é que ele estava falando besteira, ele tinha os dados direitinho, né? O que estava acontecendo, acompanhando números, nomes, assim, uma pessoa inteligente, uma pessoa muito interessante, mas desesperada. Tá? Então, se senta ali uma pessoa, né, assim, despreparada, né, que não consegue selecionar, não consegue ver que o outro está sentado numa base e aquilo é uma visão particular, ainda que compartilhada por muitas pessoas, é uma visão particular, entra em desespero. E diz assim, você me leva para o hospital, porque eu acho que minha pressão estou com taquicardia. Né? Então é isso, quando a gente não sabe ouvir, a gente também não sabe o que está falando. Então, gente, saber meditar, saber guardar a fala, saber ficar em silêncio. Isso vai ser um presente que nós vamos ter para as pessoas nos nossos encontros. A gente vai voltar a falar, não se preocupem também, a gente não vai nem perder as pernas e nem a língua. Tá? Tudo vai ficar preservado. Só que é como se a gente desse assim a gente pegasse a nossa máquina, né, e desse uma super melhorada, assim, uma implementada maravilhosa, né, nos nossos veículos de comunicação, de trabalho. Né? A gente pode usar o corpo, a mente, nosso coração de uma forma muito melhor, sabedoria. A gente nem imagina o que é isso. Então, eu estou falando tudo isso assim, só para que vocês gerem essa confiança de que o silêncio não é indiferença, o silêncio não é lavar as mãos e dizer assim, o problema está lá fora e eu vou me salvar. Então, nas classes de ensinamentos que a gente está recebendo do Lama Santo, faz parte, né, da nossa motivação incluir os outros. Né? Então a gente tem a motivação de se livrar dessa loucura toda, mas a gente não vai se livrar sozinho, né? A gente não tem como a gente encontrar esse lugar de paz e felicidade e dar as costas e simplesmente tchau, fui, né? Boa sorte para vocês, porque o negócio aí só vai piorar. E uma pessoa que tem o mínimo, né, de um bom coração não vai fazer isso. Das costas. Então, os problemas existem, né? Eles estão aí. Mas agora, a gente vai ser apresentados, né, dentro desse método de silêncio, né, a esse ensinamento super importante, né? Que no budismo se chama Prajna Paramita. Prajna significa sabedoria. Paramita, né? Perfeição. Então, a sabedoria perfeita. Então, Prajna Paramita vai nos dizer, desde o silêncio, a base de Prajna Paramita, então a base da perfeição da sabedoria é o silêncio. O silêncio, ele pode ser desenvolvido de várias formas. Uma delas é parando. Então, a gente vai receber, eu já vou falar sobre como é que a gente para, mas quando esse silêncio vai se tornando profundo, e eu tenho só um olho que olha diretamente para as coisas, e não interfere, não fica julgando, isso é bom, isso é ruim, não gostei, isso ficaria ótimo lá em casa, não, isso aqui não está muito bom. A nossa mente está o tempo todo avaliando as coisas para ver se elas são boas ou não para nós mesmos. Mas no silêncio vai acabando esse impulso de avaliar as coisas. E a gente vai ganhando um olho que começa a observar as coisas como elas são. A gente só não vê a realidade como ela é, porque a gente interfere. Nós temos um impulso de imediatamente ouvir essa câmera.
Puxa, onde é que vocês compraram essa câmera? Isso já interfere no fenômeno. Eu queria saber, Adilson, onde é que vocês compraram essa câmera? Né? Isso já interferiu no fenômeno. Né? Eu, quando eu começo a olhar para a câmera e eu já quero uma câmera igual, né? Se eu achar ela boa, não acho, eu não consigo perceber que para uma câmera existir, tem que ter uma mente de câmera. Uma mente que concebeu a câmera e pegou várias coisas que não eram câmera e construiu a câmera. Isso é Prajnaparamita. Entender que a gente vai construindo a realidade de forma artificial. Séculos atrás não existia câmera. Aí alguém descobriu o átomo da câmera. Lá no laboratório. Não foi isso. As pessoas começaram, né, a juntar conhecimentos. Aí elas começaram a pegar terra, né, metais. Elas vão pegando isso, né? A gente vai pegando elementos da natureza, de repente a gente vê a câmera e não acha que a câmera saiu da terra. Ela parece outra coisa. Mas de onde saiu a câmera? Do mesmo jeito, de onde saiu pele e ossos? Você não acha que isso veio da terra? Então, Prajnaparamita, mas como é que eu vou ver isso? Se eu estiver parada, silenciosa, se eu tiver superado a expectativa de me satisfazer a partir de coisas. O silêncio vai nos dar isso. Então, quando eu ganho essa visão de Prajnaparamita, surge essa confiança no meu coração de que o mundo não está em crise. Eu preciso apenas estabelecer uma base de equilíbrio e repensar as coisas em roda, conversando, entendendo de novo o que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas. Que história é essa de expansão do mercado? Que história é essa que a gente tem que produzir? Quem disse isso? A gente tem que bater o pé agora, gente. Não é fazer passeata. É assim, a gente bate o pé em casa antes de sair, antes de abrir a porta de manhã cedo, a gente diz, calma. Calma. Eu vou fazer silêncio. Eu não vou sair desesperada. Eu não vou sair com o corpo, né, de um ser enlouquecido, né, para resolver milhões de coisas, como se isso fosse me trazer felicidade. Sempre em silêncio. A gente vai fazer o nosso auto-equilíbrio. Aí a gente sai de casa. Mas não é para buscar coisas. A gente vai ajudar, nós vamos nos tornar facilitadores. A gente vai sair para ajudar as pessoas a pensarem em suas vidas. As pessoas... Aqui não tem a Nossa Senhora Desatadora dos Nós? Fiquei tão feliz de saber, porque eu sou fã dela. Eu usei ela algumas vezes como exemplo, né? E não é que ela estava aqui pertinho, né? É mais ou menos isso. Nós vamos virar Nossa Senhora Desatadora dos Nós, porque é só isso que acontece com as pessoas. As pessoas estão perdidas nos seus nós de incompreensão, né? Elas nem imaginam que a solução está ali dentro. Aí, para desfazer o nó, elas puxam cada vez mais as pontas. Daí vem a Nossa Senhora, linda, maravilhosa, né? Ela é bem bonita. Aí ela vem dizer assim, calma, meu filho. Se você apertar um nó, ele não desfaz. Sabe como é que desfaz nó? Frouxo, frouxo. Menos força, sabe? Só não lute contra a vida. Não queira vencer nada. Vamos afrouxar um pouquinho esse negócio? Vamos ali, ó. Alguém já desatou nó de correntinha? De pescoço, assim, não é assim que a gente tem que fazer. Primeiro dá uma boa chacoalhada, aí abre espaço, daí a gente começa a encontrar assim, como é que esse negócio surgiu. O silêncio é isso, gente. O Buda vai dizer assim, calma, meus filhos, frouxo, frouxo, porque nós estamos muito duros, né? A gente acredita na realidade, a gente briga com a realidade sem entender isso que eu estava falando agora. Você está brigando, sabe com o quê? Com a imagem no espelho. Para com isso, Buda, não pode ser isso. No budismo isso se chama avidya, né? No hinduísmo isso se chama maya. Isso é capaz, né? Como eu falei, a gente olha ao redor e acha que a gente tem bons olhos e só está vendo um prédio. Aí a gente não gostou do prédio.
A gente não postou da sala. Mas aqui pode ser qualquer coisa. Você está vendo a você mesmo. Né? É a primeira vez que eu cheguei aqui, eu não vi tudo isso, né, que o Denilson falou. O Denilson falou emocionado. Mas eu não tive aqui. Então, a experiência que ele tem dessa sala é única. Ele realmente, ele olha para essas paredes e ele consegue ter essa lembrança e mandar esse lugar com aquela energia. É a primeira vez que eu estou aqui, né? Eu ainda estou dando um nascimento para essa sala. Né? Vocês que já vieram outras vezes têm outra experiência. Quem limpa essa sala, quem faz a manutenção da eletricidade, do ar, vê outra coisa. Chega aqui e vai direto nos fios, nos interruptores. Eu nem sei onde tem interruptor, né? Se eu fosse a cuidadora, eu veria isso. Então eu cheguei, eu vi as cadeiras, eu falei, muito bom, as pessoas têm onde sentar. Eu vi a cadeirinha aqui, eu falei, eu também tenho, né? Tem água aqui, pronto. Então os nossos olhos fazem isso, né? A partir da minha estrutura interna, eu começo a ver coisas. Só que daí eu começo, se eu vejo coisas boas, que lindo, né? Se eu vejo coisas ruins, eu começo a brigar. Ver coisas boas e ruins, as duas dão problema, quando eu não vejo que eu construo a realidade. Porque se eu achar que está tudo maravilhoso desse jeito, se alguém vier aqui mudar as cadeiras de lugar, pronto, é motivo de guerra. Eu nunca mais volto aqui. Tá? Porque na verdade eu queria sentar em círculo. Olha, se sentar desse jeito aí, não consigo nem falar, eu não olho para vocês. Né? Aí se a gente não sabe ressignificar as coisas imediatamente, pronto, uma guerra. Ou se eu chego aqui, daí eu não gostei, ou se eu chego aqui, né, e gosto, e alguém mexe, pronto. Tá? Então o gostar e o não gostar é um problema, porque o gostar e o não gostar torna a realidade fixa e externa. Essa realidade que nós vamos descobrir a partir da meditação do silêncio, a gente vai ver que o externo e o interno surgem juntos, não tem nem separação. Eu ressignifico as coisas instantaneamente. Isso vai nos dar, gente, uma plasticidade. Hoje, diante do mundo complexo, muitas ideias, muitas realidades, muitos lugares, tudo muito acelerado. Se nós formos rígidos, se a gente não entender a plasticidade da realidade, esse diálogo direto da aparência das coisas com a nossa mente, a gente vai brigar a cada esquina. Porque o mundo não vai ser o que eu quero. E eu não vou conseguir doutrinar todo mundo para todo mundo marchar com o pé direito primeiro. Né? Todo mundo dividir o cabelinho para o lado esquerdo, para o lado direito. Todo mundo ser vegano, todo mundo ser carnívoro. Nós estamos no mundo como nunca, da diversidade. O que a gente tem que entender? Isso, plasticidade. A realidade é criada a partir do olho de cada um. Quando eu entendo isso, eu respeito. Eu não vou prender a pessoa, queimar a pessoa, brigar com a pessoa. Eu vou querer ouvir a pessoa e ver qual é a lógica interna que ela está adotando para ver aquilo. Claro, pode ser que algumas pessoas estejam habitando bolhas muito complicadas, né, que são esses mundos particulares. Mas mesmo assim, eu não vou bater de frente e dizer assim, você agora está exilada, fora. Né? Não, eu vou trazer bem para perto. Eu vou conversar com essa pessoa para ampliar a visão dela, para mostrar que se ela mudar de base, ela é outra pessoa e que não existem demônios que estão correndo atrás dela. Nós vivemos como se a gente estivesse dentro de uma sala de espelhos. Nós estamos vendo o nosso próprio movimento. Se a gente anda no mundo e acha que o mundo é um mundo cão, um mundo agressivo, as pessoas estão loucas, uma matando a outra, e a gente diz assim, nunca acreditem nisso, tá? Eu perdi a fé na humanidade. Nunca digam isso. E não acreditem quando uma pessoa fala isso. Se acreditar na humanidade é tudo que a gente não pode. Se as pessoas estão perdidas, a gente tem que ser como pai e mãe. A gente tem que ir lá e ajudar as pessoas a melhorarem suas visões, não abandoná-las. Como é que eu posso ajudá-las efetivamente? Me conhecendo. Porque acontece isso, se eu não souber o que eu realmente tenho que oferecer para as pessoas, é isso. Eu vou lá, eu dou emprego, eu dou remédio, eu dou roupa, eu dou tudo. No dia seguinte a pessoa vendeu tudo. Vendeu as roupas, né? Foi embora. Né? Aí você diz, viu? Olha aí, ó, que lixo de pessoa. Então, não é
dando coisas simplesmente, porque a pessoa também não vai saber usar imediatamente os recursos que a gente der para elas, se ela não tiver esse olho, se ela não tiver uma base, né, para significar aquilo e ver que aquilo é importante para ela. Então, se nós conhecemos o mundo interno, a gente pode estar ali dando um prato de sopa para o outro. A gente pode ali estar até costurando, né, o bracinho da pessoa que está rasgado. Mas a gente está ali, ó, de olho na pessoa. Estou de olho em tudo, viu? A pessoa deu uma olhadinha para a gente expressa amor, a gente vai falar alguma coisa para ela. A gente vai lá, a gente oferece, a gente faz curativa, a gente dá comida, mas agora nós temos esse segredo. A pessoa nem sabe que ela está diante daquele que vai oferecer o maior tesouro da vida dela. Ela vai achar que o maior tesouro foi o prato de sopa. Ninguém nunca me deu esse prato de sopa. Nossa, você é tudo na minha vida. A gente fica quietinha, ela nem sabe o que a gente tem para oferecer para ela. Prato de sopa não é nada, mas naquela hora era o que ela precisava. A maior riqueza que a gente vai ter para oferecer para essa pessoa é esse autoconhecimento. É mostrar para ela que ela não precisa de prato de sopa, que a energia dela não vem do arroz ou do feijão, que a energia dela, ela pode encontrar a fonte da energia dentro desse silêncio, que ela não precisa se equilibrar tomando Rivotril, tomando esses remédios todos. Se ela está tomando agora, tudo bem, não tem problema, a gente não vai jogar a pessoa fora, não vai criticar nem a pessoa, nem o terapeuta, tudo bem. Isso é uma base onde isso parece bom, mas a gente vai mostrar para ela, vai oferecer para ela um verdadeiro remédio. Diz assim, você não precisa de remédio para se auto-equilibrar. Você é caminho de auto-equilíbrio. Você só não está sabendo se olhar, você não sabe se reconhecer, você não sabe como o sofrimento se instalou, você não sabe como que a saúde se estabelece, não sabe nada a respeito de si mesmo. E hoje nós estamos nesse tempo que a gente confia, né, de que alguém está estudando. Olha, gente, essa é a nossa ingenuidade. A gente acredita que alguém tem um grupo, uma cúpula de sabedores, né, que estão estudando a saúde, e eles vão nos dizer, eles estão estudando a doença, eles estão estudando, né, a terra, e nós estamos aqui. Eu acho que alguns de nós aqui somos, né, pensadores também, mas tem uma coisa meio estranha na mente, né, geral, que assim, tem alguém pensando a vida. Daí assim, a gente vai recebendo isso nas revistas, nos informativos, nos noticiários, nos documentários, e aí parece que a realidade está ali, ó, eles descobriram. A gente não pode mais ter essa ingenuidade, a gente não pode entregar mais a vida para essas pessoas que talvez tenham a maior boa vontade do mundo, mas elas não estão indo no ponto que mais interessa. É descobrir a nossa consciência, onde está a nossa consciência, quem somos nós. Gente, olhem ao redor, pensem. O que está tornando a vida possível? É como se tivesse uma lâmpada acesa, não é essa? Uma lâmpada acesa que faz esse encontro acontecer, que faz um dia depois do outro acontecer, nos dá a sensação de estarmos vivos. Que lâmpada é essa? A gente não percebe o que é a vida. Como é que a gente está acordados agora? Como é que a gente está criando juntos a experiência desse encontro? Parece que a gente só está olhando, né? Uma coisa que está ali fora. Gente, nós temos trabalho, viu? Trabalho para essa vida. Esse é o grande trabalho. A gente não pode achar que meditar, entrar no silêncio, entrar nesse caminho é algo secundário. E que o resto, isso é o secundário, né? E o restante é o que tem de mais importante para fazer, né? Trabalhar, comer, pagar conta, cuidar do mundo. E isso aqui é como se eu estivesse abrindo um espaçozinho para a minha vida ficar um pouquinho melhor. É o contrário. Isso é prioridade.
nós fazemos esse trabalho de autoconhecimento, é extremamente importante. No budismo se diz que é vida humana preciosa. É para isso que nós estamos aqui. O Buda, quando ele vai dar ensinamentos, né, ele vai dizer assim: todos têm a natureza da mente como a minha, né, como um ser desperto. E só que nós estamos, aquela ignorância básica que eu comentei, nós estamos esquecidos de quem nós realmente somos. Por isso que a vida humana não é um propósito, ela não é um propósito final. O propósito final da nossa passagem, né, por esse reino, né, de existência, é atingir a iluminação. A iluminação é isso, é descobrir quem somos e como isso tudo aconteceu. E que a realidade, nós temos liberdade para viver como seres humanos ou não. Nossa consciência é muito mais ampla do que a gente imagina nesse momento, pensando simplesmente a partir desse corpo, a partir, né, das premissas da nossa sociedade. Isso é, gente, mergulhem no silêncio para vocês terem uma ideia, assim, do tamanho, né, da realidade que a gente está vivendo. É muito estreito. Quando a gente olha uma mosca batendo no vidro, batendo no vidro, batendo no vidro, a gente diz assim: pobrezinha, como pode? Quisera eu ter uma linguagem para dizer para ela: olha, você não vai atravessar um vidro. Por que você não dá a volta, a porta está aberta? Né? Não tem linguagem. Olha a nossa sorte, gente. Nós somos como moscas batendo no vidro, batendo no vidro, batendo no vidro. Mas houve milagre, né? De seres, de moscas que batem no vidro, e uma hora elas param diante do vidro, assim, tem alguma coisa estranha aqui. E são os mestres. Eles começam a ver o que está acontecendo, né, com as pessoas, com a realidade, com eles mesmos. Eles param. Opa! Eu estou dando voltas, né, como um cachorro atrás do próprio rabo, e eu não encontro essa felicidade. A única coisa que eu estou percebendo é que eu estou envelhecendo. Cada dia mais cabelo branco, não, agora já vai mais rápido, né? A cada ano uma ruga a mais. Qual é o sentido da vida? Porque daí nós, como moscas batendo no vidro, é isso. A gente casa uma vez, não deu certo, não, mas agora vai dar certo. Casa de novo. Casa 10 vezes e não desiste. Não é que a gente tem que desistir de casar, mas tem que desistir de achar que o casamento é fonte de felicidade. Que promoção, emprego, dinheiro, carro é fonte de felicidade. Beleza física a gente passa, não é fonte de felicidade. Não vai tomar hormônio para parecer que tem 30 anos, aos 80. Esqueçam isso. A gente tem que entender, se a gente não olhar a vida como ela é, nós somos essas moscas. E se tiverem agora a oportunidade de ver uma mosca, vocês dizem: aí, camarada, tamo junto. Igualzinho, né? É isso. Só que nós temos isso. Nós temos esse milagre de seres humanos abençoados que desconfiaram que alguma coisa está errada. E pararam diante da realidade. Começaram a se observar. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho, sabe? De parar em silêncio para acessar essa sabedoria, né? Para agir para a vida. Mas o silêncio é a base para isso. Não tem como, é muito raro pessoas que consigam olhar a realidade como ela é em movimento. Houve aqueles, sabe? Há histórias de mestres que não sentaram, que simplesmente ouviram os ensinamentos e imediatamente entenderam o que o mestre estava falando e manifestaram a mente do seu próprio mestre. Nós vivemos tempos difíceis, né? Uma profunda crença nas coisas e no movimento. Então, para a maioria de nós, o silêncio vai ser um bom remédio. Nós vamos ser convidados a parar. É a mosca. Chega uma mosca mais, né, inteligente, mais estável, e diz assim: vamos dar uma paradinha aqui na frente do espelho, no vidro agora? Então vai ter um amigo nosso que nos convida, né? Mas isso tem uma palestra lá, tem um grupo que se reúne para fazer silêncio, né?
Então vai ter sempre alguém que vai nos fazer esse convite. Aí a gente aceita. Vamos dizer que a gente está no momento e a gente aceitou o convite, né? Aí nós vamos receber essas instruções, né? De corpo, de energia. Então tem corpo, mas tem a energia, é o aspecto sutil. Então o corpo na meditação é o que a gente tem de mais palpável, né? E, digamos, de direto, de experiência direta, a gente vai dizer como o corpo está sentado. Os dois outros corpos que a gente vai equilibrar dentro da meditação, eles são mais sutis. Então, o corpo tem o corpo físico, mas existe um corpo de energia. A gente vai ficar parados, vai receber instruções de como ficar equilibrados, como é que a gente vai posicionar as pernas, a coluna, mas a gente vai ver que dentro continua um movimento. Ou a gente vai estar aflitos, ou a gente vai se deprimir e ter sono, ou a gente vai ter emoções mais perturbadas, né? A gente pode ficar irritado. Então a gente está num grupo e de repente, tem lá, né? Tem alguém que está cuidando do sino. Quem nunca meditou saiba, né? Então a gente senta aí numa roda, senta ali juntos, aí alguém controla o tempo, para nossa desgraça, né? Porque, ou para nossa, justo para nossa sorte, porque se fosse a gente, talvez a gente não ficasse lá uns 15 minutos, né? Mas se vai passando 5, 10, 12, 13, e a nossa experiência ainda, a gente não tem estabilidade, aqueles 13 minutos vão parecer 2 horas. E de repente vai brotar um fogo por dentro e a gente vai começar a amaldiçoar a pessoa do sino. Maldito, eu acho que ele esqueceu que tem que tocar, só pode ser isso. Ou está se achando, né? Não está vendo aquele desespero do grupo e não toca essa coisa desse estilo. Aí a gente vai ver, está lá o corpo, a gente até tem alguma estabilidade, mas dentro começa a mexer, começa a se mover algo mais sutil. São as emoções, que tem por base a energia, que tem por base os 5 elementos, né? Os 5 lumes, que eu vou falar um pouquinho para vocês também. E tem o corpo mental, tem um espaço consciente. Então tem corpo físico, corpo energético e corpo mental. O corpo mental é onde a consciência habita. Nesse lugar, né, do corpo mental, não há forma. Isso é maravilhoso, né? Porque daí nesse lugar onde ela está, a gente vai descobrir que é onde repousa a nossa consciência. Ali a gente vai descobrir que nós habitamos um corpo físico, mas nós não temos corpo. Nós temos emoções, mas nesse lugar, ali não há emoções. Ali não há rosto, não há idade. Ali tudo se dissolve. Porque ali é um espaço onde as coisas podem acontecer, mas é como eu falei, né? O meu dedo não consegue riscar o espaço, né? Estão vendo? Vocês estão vendo? Ou eu estou riscando e eu não estou vendo? Não risca, né? Ou na água, né? Se a gente faz um desenho na água, aquilo assim, tão pronto você faz o risco, aquilo já vai se desmanchando. Então, quando a gente descobrir esse lugar, né, secreto, onde está a nossa consciência, a gente vai ver que ali não tem marca nenhuma. Ali não fica nem um risco, nem uma cicatriz. Se a gente caiu quando tinha 15 anos e está com uma super cicatriz na perna, não tem cicatriz. Pode se acalmar, né? Onde você realmente está, não tem nenhuma cicatriz, não há passado, não há futuro, você não tem nome, não tem idade. Olha que delícia! Não é bom saber isso? Né? Ali a gente realmente vai entender que nós somos. Né? Mas esses 3 corpos precisam ser cuidados durante a meditação. Porque nós já estamos usando esses 3 corpos. A realidade surge porque esses 3 corpos estão justamente em trabalho. A nossa mente hoje em dia, ela está, como eu falei, ela não tem rosto, não tem idade, mas essa consciência, né, que não tem limite, né? Como se fosse o céu sem limites, essa consciência pode se desenhar como um ser. Lá na mente a gente diz, meu nome é Cristina, eu tenho 35 anos, eu sou paulista, professora de ensino médio, adoro suco de abacaxi, e aí vai.
Pamela, essa consciência pode começar a ser como um artista, né? Quem aqui, se alguém que faz teatro, né? Artes cênicas, sabe? Que você faz? Óbvio. Um bom exemplo aqui, você vai me entender. A gente chega ali, como é seu nome? Pamela. Ó, Pamela. A Pamela chega lá, né, no grupo, e aí eles vão montar uma peça. Mas ali a Pamela não vai mais ser a Pamela. Quem você é agora, Pamela? Quem você está representando? Posso ser... Você está representando alguém? Sim, a Elis. A Elis. Então, a Pamela é o ser humano, digamos que ela se sente agora, mas ela pode, agora no seu grupo, passar a ser Elis. Ela vai ter um outro passado, uma outra perspectiva de futuro, outras lembranças, outras reações. Ela vai ganhar um script. Ela começa a ler, e não é que ela fica parecida com essa Elis? Fica irreconhecível. Gente, eu vou contar, Pamela, eu vou contar o que aconteceu. A Pamela um dia ela esqueceu que ela era Pamela e saiu achando que era Elis. Demorou uma semana para ela lembrar que ela era Pamela. Ela ficou tão identificada com aquele script. Foi difícil, né, Pamela? Ainda bem que não te viram, só eu vi. É isso que os Budas vão dizer. Nós somos, né, seres livres, uma consciência livre, capaz de se fazer humana, homem, mulher, com todos esses dados, com a sensação de que o tempo está passando e as lembranças estão se instalando, com uma sensação que há um futuro lá adiante, e a gente esquece que nós somos esse ser plástico. Porque a gente, de 10 em 10 anos, no mínimo, nós não somos mais os mesmos, nem na frente do espelho. Só que a gente não observa. Nós não temos essa prática contemplativa. A gente não observa as coisas como elas são. A gente segue, né? Então, a sensação de continuidade que nós temos é porque a mente, essa mente plástica, ela permanece. E ela vai se descrevendo como uma criança, como um adolescente, como um jovem. A gente olha para a foto e diz, ó, essa aqui sou eu tinha 5 anos. Você viu para a festa na casa da minha prima? Foi ótimo, né? Foram presentes lindos assim, que ela ganhou, e a gente brincou a tarde inteira. A gente olha e a gente é capaz de viver, a gente é capaz até de se posicionar de novo como aquela criança de 5 anos. Aí a gente acha que nós somos aquilo. Mas a gente pode voltar a ter aquelas lembranças, depois volta a ter a lembrança de 40 anos, de ser um ser de 40 anos, mas a gente tem essa mobilidade. Né? Nós não somos nem aquela criança e nem o que nós somos agora. A gente vai mudar. E depois a gente pode relembrar o passado e sentir aquilo tudo de novo como se fosse nós outra vez. Desculpem se essas palavras parecem às vezes misteriosas, ou vocês podem achar até que isso é papo de maluco. Mas eu tenho que falar. O que vocês têm que fazer daí é testar, é sentar em silêncio e descobrir que é assim. Ah, isso não é maluco, isso não é maluquice, isso não é loucura. Então nós estamos usando essa mente plástica, ela está ali, ó, a nossa mente livre já está ali. Mas ela tem essa capacidade de se fazer identidade, de se fazer, né, humana, com passado, futuro, nome, carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e tudo mais. Daí nós temos um corpo de energia, que também é um corpo potencial. Esse corpo de energia, ele pode manifestar qualquer coisa. Nós, como Pamela ou Elis, né, a gente pode ter um corpo energético de uma mulher extremamente doida, né, extremamente irritada, colérica. O corpo de energia pode manifestar essas características de um ser pacífico, ou um ser colérico, uma pessoa, ou um pouco de cada coisa, né? Talvez a gente tenha diversas emoções ao longo do dia, ao longo da vida. Então, o nosso corpo energético ele pode manifestar muitas e variadas emoções, de desejo de apego, de alegrias transitórias, de depressões profundas. Mas esse corpo de energia, ele também tem o seu aspecto primordial. Assim como a mente ela é plástica e pode se
dizer identidade, o nosso corpo de energia, ele também pode descansar e manifestar outras emoções mais amplas e elevadas. A gente pode pegar o mesmo corpo de energia, fazer ele descansar. A gente vai pegar a nossa raiva dentro do silêncio, a gente vai entender a raiva. A gente vai entender que a raiva não é a raiva é um processo. Tem várias coisas acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, no nosso corpo energético que trazem a experiência da raiva. Mas aí eu vou ver que a raiva é construída. E que se eu começar a mexer alguns elementos, se eu respirar diferente no meio da raiva, a raiva passa. Se eu acalmar os meus olhos e parar de pensar que aquela pessoa é a culpada da minha desgraça, a raiva passa. A raiva não é sólida. Então eu vou aprender dentro da minha meditação a como lidar com as minhas emoções para perceber que elas também são plásticas. Assim como a mente, eu posso fazer silêncio e descobrir que eu não sou eu, que eu sou um campo de possibilidades. Eu posso acalmar meu coração e ver que eu não sou uma pessoa raivosa, que a raiva não é minha. Eu não sou uma pessoa irritada, medrosa, insegura e tudo isso que a gente acha que é, né? Não. Eu posso pegar todos esses elementos que hoje estão sendo usados para configurar e sustentar essas emoções e eu vou aprender com a minha respiração, com o meu olhar, com o meu relaxamento, com a minha estabilidade, equilibrando meu fogo interno. Eu boto toda essa energia no seu campo primordial. E aí, quando eu olhar para as pessoas, eu posso, ao invés de manifestar essas emoções, eu posso viver surpresa, manifestando amor genuíno. Não é porque eu quero casar com você, é porque eu realmente te amo e eu quero que você seja feliz. Se você quiser ficar aqui em casa, dormindo, acordando, saindo e voltando, tudo bem. Mas isso não é a causa da minha felicidade, ok? Eu só quero te ver feliz. Se você arrumar outra, se você arrumar outro, pode ir, viu? Porque a minha vida segue. Pronto, imaginou a gente poder se relacionar desse jeito? Isso é amor genuíno. A gente pode manifestar, isso é a mesma energia que manifestava a raiva. Se configura de outra forma, manifesta amor. A mesma energia que manifestava medo, manifesta destemor. A gente vai ganhar uma segurança, isso que eu falei, dos pés firmes no chão, como nunca. Porque você vai entender quem você é, você sabe como a tua energia trabalha e como as emoções surgem. Ninguém te derruba. Não é que você vai querer ser forte para brigar com os outros. Você vai entender que não tem por que brigar. E você vai simplesmente manifestar compaixão agora pelas pessoas que te agridem. Porque você sabe que ela não está te agredindo. Ela está agredindo tudo à volta. Ela está mergulhada numa bolha perdida. Aí você está ali, destemida. Tua energia não muda o amor. A pessoa apronta. E você está ali para ajudar do jeito que for necessário. Se tiver que ser um pouco duro, como um bom pai, você vai saber, não vai perder o amor. Você vai perceber que a energia é plástica. Aí você vai manifestar alegria de forma natural, sem precisar achar que tem que chover, tem que sair sol, tem que ter a comida que você gosta, as coisas têm que acontecer no horário que você programou para você estar alegre e feliz. Não. Quando a gente entender a nossa energia, o nosso corpo de energia, a gente vai ganhar estabilidade emocional. E a gente vai entender que a alegria não tem causas. E eu posso ter uma disposição brilhante todos os dias. Todas as coisas podem se apresentar como boas. Eu posso ter... Por quê? Não estou falando que tudo pode ser ressignificado. Que sentido faz eu chegar num lugar e dizer assim, não gostei daqui? Você está olhando para um espelho e dizendo, não gostei da minha cara. Aí você entendendo o mundo interno, você se organiza, tudo pode ser bom. Não tem nada que vai passar pela tua frente e não possa ser uma boa experiência. Nenhuma tragédia. Tudo é caminho. Tudo pode ser ressignificado. Então, no corpo da energia, a gente já está usando. Vai estar usando para configurar e se fixar e repetir emoções perturbadoras. Que a gente não sabe nem de onde vem. É como se alguém viesse dessa uma injeção. Aí a gente vai culpar os outros.
Claro, estou com raiva. Olha o que fizeram lá no departamento. Fiz um projeto final de semana inteirinho. Lindo. Cheguei lá, falando que tinha mudado, que não era mais aquilo. Um lixo. Essas pessoas, né? Falta de respeito. Aí a gente começa a se inflamar e acha que eles são culpados. Não são culpados, gente. Nós temos um mecanismo interno que simplesmente, né, diante daquela aparência, a gente significou aquilo. Então, cada vez que alguém não acolher o meu projeto, não respeitar a energia que eu dediquei, eu vou passar mal. Nós fazemos esse tipo de pacto com as experiências. Não! Você nem fez aquele projeto porque você queria ser feliz. Você estava fazendo o projeto porque você queria que as pessoas resolvessem seus problemas. Aí você chegou lá, as pessoas falaram que não era aquilo. Ah, sério? Então o que é? Me digam o que é, porque eu quero ajudar vocês. Né? Aí você passou mais logo. Agora eu preciso de um dia de descanso, ok? Foi o final de semana. Aí você tem bom humor para lidar com aquelas coisas. Ou você diz assim, gente, agora eu sou mais clareza, certo? Assim, ó, eu passei o final de semana inteiro em cima daquela ideia. Vamos conversar um pouquinho mais, então, em vez de eu sair desenhando esse negócio imediatamente, vamos estender nossa conversa para uma semana? Veja, você vai encontrar o que é para ser feito naquele momento. Lúcida, não vai ficar louca, subir nas tamancas e ter um petit. Não pode, né? Equilibradas. Aí você fala, se tiver que chamar atenção, você vai chamar atenção. Mas as pessoas, elas vão entender o que você está falando, elas vão te ouvir, elas não vão estar se sentindo agredidas. Né? Não é bom assim? Então, tudo está ao nosso alcance. O significado que está lá, a energia que vai surgir, te muda tudo. Te muda, vai fazer novos pactos. Eu não vou mais agora ter um acesso, né, de desespero quando eu chegar lá no meu trabalho e perceber que ninguém fez nada do que tinha que fazer no dia anterior. Não precisa resolver aquilo com desespero. Perda de tempo. Isso envelhece. Morte prematura. Vocês se poupem. Que da vida longa são emoções positivas, não é remédio, não é hormônio. Tá? O que dá vida longa, saúde, beleza, é isso que a gente tem aqui no coração. É isso. Para de buscar, né, nos cosméticos, nos cremes, nos hormônios, nos remédios em geral. Você tem uma boa aparência. É de dentro para fora, gente. A pele fica saudável de dentro para fora. A partir do que você come, a partir do que você sente, a partir do que você pensa. Então, não se desgastem. Não tem, ó, eu sei que isso vai parecer absurdo, mas eu costumo falar também, né? Não tem nada que justifique um ataque de raiva, de pânico, de medo, de insegurança. Tudo é espelho de nós mesmos, por pior que pareça. Se alguém viesse uma arma na nossa frente, não é razão para desespero. A gente vai fazer um treinamento ao ponto de olhar para o ser humano que está ali perturbado, ameaçando a sua vida. Aí você não vai, naquele momento, se você realmente entender quem você é, que a tua consciência está num lugar onde ela não pode receber um tiro, não pode ser agarrada, arranhada, não vai sangrar, naquele momento você não está mais preocupada com a sua vida, porque não tem porquê. Naquele momento você está extremamente aberta, atenta para atender aquela pessoa que está tendo um surto na sua frente. Se a pessoa está desesperada na sua frente e você também entra em desespero, o desespero se instala. A pessoa te convidou para o desespero e você foi. Aí a gente já tem uma boa ideia de tudo que tem acontecido por aí, né? Se a outra pessoa está em desespero, você é um bom praticante, você vai ganhar um lugar de poder. Poder não é porque você vai dar de dedo do outro e vai dizer assim, olha, minha arma é muito maior que a tua. Não. A tua área de poder está nos teus olhos, na tua estabilidade. Você vai saber respirar naquela hora. Você não vai se sentir correndo risco. Você tem chão. E você vai fazer o contrário. Você vai convidar aquela pessoa para o silêncio. Você vai convidar aquela pessoa a se estabilizar. É assim que funciona. A gente pode fazer, mas vamos fazer assim. Vamos treinar com as pessoas mais pacíficas, para que quando chegar uma pessoa numa situação dessa, a gente já esteja treinadinhas.
tá? Não vai improvisar. Improvisar não dá, né, Pamela? Às vezes dá, né? Mas assim, numa situação dessa eu não recomendo improviso, tá bom? Vamos treinar com as pessoas que estão assim, tendo pequenos petis, certo? Assim, eu vou arrancar seu cabelo, viu? Aí, o cabelo não tem problema, então... Aí, a gente vai treinando isso, né? Fazer essa transmissão, né? De um lugar equilibrado, mais amplo e pacífico. A gente vai ver que é super possível. Por que o mundo está desesperado desse jeito, gente? Porque está todo mundo fazendo transmissão, né? A gente está com esse vírus da crise. Aí você senta lá, você viu os números hoje? Você viu que o Brasil caiu mais não sei quantos pontos, não sei, na nova avaliação? Então, eu estou indo para a Irlanda. Né? Não façam isso. Parem, gente. Parem de falar da crise. Parem de falar da crise. Se equilibrem. Não estou querendo dizer assim, não vejam os problemas. Mas parem de falar o que a mídia está propagando. Né? Aquilo ali, gente, ó, não dá para saber o que é verdade. Tá? Todo manipulado. Né? Isso não é nenhuma novidade. Comecem a fazer o trabalho de vocês. Essa é a maior revolução que a gente pode fazer no mundo. É conhecer a si mesmo e se tornar um ser lúcido. Isso é revolucionário. Isso é ser perigoso. Tá? Vamos falar pessoas perigosas. Né? Porque a gente está enxergando as coisas como elas são. E a gente não vai deixar as coisas simplesmente seguirem um rumo e as pessoas morrendo, né? Como bois naquele corredor estreito. As próprias lideranças têm que ser olhadas, cuidadas. A gente não vai xingar os nossos líderes, eles não sabem também, eles não se conhecem, eles são crianças. Então a revolução interna é a revolução que a gente tem para fazer. E a consciência, a gente não precisa reunir grandes multidões, a gente cuida de um a um, poucos. Cada um que é bem cuidado é multiplicador. Então a gente não precisa ter multidões, a gente não precisa, né, promover grandes eventos para a gente dar grandes discursos. A gente se reúne em poucos, se reúne em roda, vai estudar esses ensinamentos, vai fazer silêncio. Cada um que sair dali vai expandir isso. A gente tem que ajudar uma pessoa a ir até o fim do caminho, até a iluminação, até mostrar quem ela é. O Souza Kensi Rinpoche é um mestre tibetano que fala exatamente isso. Há mestres que vêm para ter um único encontro. Eles esperam às vezes anos para encontrar aquele aluno, dar aquela transmissão. E a vida valeu a pena. Então, uma pessoa que a gente conseguir plantar, a semente no coração, e se aquilo vai demorar 10, 15, 20, 30 anos, vidas, não importa. Essa vai ser a nossa profissão daqui para frente. Cuidar das pessoas. E aí o outro veículo que a gente está usando para criar a realidade é o próprio corpo. Então quando a mente pensa que ela é alguma coisa, aí essa pessoa, essa identidade criada mentalmente vai ganhando vida a partir das emoções, nasce um corpo. Daí o corpo se torna a expressão dessa identidade. Ao longo dos anos, a nossa feição vai mudando. Nós somos responsáveis pela nossa cara, nós somos responsáveis pelo corpo como ele se desenha, porque ele é expressão das emoções e da mente. E uma mestra, né, do budismo japonês que diz isso. Pelo menos lá aos 40 anos, mais ou menos, você será responsável pela cara, pelo rosto que você terá. A gente pode assim até, né, uns 20 e poucos a gente tem aquele rostinho, né, todo bonitinho, esticadinho, mas a partir dos 30, 40, se a gente chorou demais, a gente ficou bravo demais, está marcado, né? A gente vai ver, está estampada, né, a vida da pessoa no seu próprio corpo. Então quando a mente cria a identidade, a energia começa a dar vida para essa criação mental, o corpo começa a se mover. Junto com essa criação, surge essa sensação de que nós estamos no mundo separado. Eu não me vejo construindo o mundo. Daí eu começo a andar pela terra.
Aí nós somos esses seres, né? Peregrinos, refugiados, transmigrantes. A gente vai andar porque a gente está buscando, né? Esse solo de segurança, está buscando alguém, está buscando alguma coisa. O corpo começa a andar. Porque quando eu crio coisas na minha mente, eu tenho a capacidade de me ver separada do meu pensamento. A consciência não está separada nem 1 milímetro daquilo que ela pensa. Mas ela se vê separada, isso faz parte, né, da magia da mente. E aí, por isso que surge o corpo físico, porque eu quero agora começar a andar e encontrar esse lugar paradisíaco que está aqui na minha mente. Aí um homem, uma mulher, a gente começa a sonhar com alguém. Daí a gente começa a andar, daí a gente vai nos bares, vai nos restaurantes, vai nas igrejas, né? A igreja também é um bom lugar para uma namorada, né? Se a pessoa deve ser um pouquinho mais aprumada. Mas eu tenho mentalmente uma ideia de quem eu quero encontrar. Daí a gente começa a olhar, né? A gente vai andando, daí começa a olhar para as pessoas, mas começa a derramar os nossos significados. Coitada da pessoa. A pessoa é o que ela é, mas daí eu projeto. Aí, o que vai acontecer com o tempo? A gente vai querer enquadrar a pessoa nos nossos sonhos. Aí a gente começa a mexer no corpo da pessoa. Tá? Então, o corpo físico, isso que vai acontecer. Agora eu quero moldar o mundo para que ele seja a correspondência do meu mundo mental. A gente não vê que está fazendo isso. Mas o mundo, ele é um espaço livre, onde cada um está vivendo numa bolha, construindo coisas particulares, as bolhas não se encontram e o caos lindo, maravilhoso acontece. Né? Então, a nossa meditação vai nos levar para fora das bolhas, para fora da sensação de um mundo particular, e eu vou andar na Terra livre das bolhas, reconhecendo as bolhas particulares, os mundos particulares onde as pessoas estão, e vou ajudá-las a sair ali, liberarem aquele sonho particular, elas expandirem a sua mente, reconhecerem quem elas são. Aí a gente pode, né, se a gente vai realmente ajudando as pessoas a se liberarem dos seus mundos, né, estreitinhos, elas se reconhecem de novo como uma consciência plástica, reconhecem que elas podem acessar inteligências muito mais amplas, né, a partir de amor, da compaixão, da generosidade, né, da lucidez. Nós podemos juntos nos sentar em roda e repensar o mundo. Por isso que no budismo daí tem os ensinamentos que vão falar sobre as mandalas. As mandalas, ela usa os mesmos elementos da bolha particular, né? A gente vai construir o mundo, mas a mandala tem por base a lucidez. Então nós vamos construir um mundo, só que baseados na virtude e na sabedoria. A gente imaginou? A gente poder pensar a educação, o sistema, né? A forma de trabalho, o que a gente vai produzir, a forma como a gente vai cuidar da terra, como é que a gente vai organizar os nossos horários, baseados em amor, baseados, né, nessa compreensão mútua, né, de quem nós somos. Daí isso é mandala. Mandala é quando a gente está olhando a partir desse cuidado. Né? Assim, me interessa você estar bem. Porque a vida já é isso, sabe? Cada um que se dispor a fazer essa prática dentro do silêncio vai ser apoiado por uma dimensão sutil. Porque a vida não é contra nós. A vida é a nosso favor. Mas as nossas ideias, a gente cria uma outra coisa, né? Aí a gente acha que a gente quer adaptar as coisas aos nossos sonhos. Mas a vida flui, né? As coisas mudam. Mas dentro dessa mudança e dessa fluidez da vida, não tem nada que vá ser contra nós. Nós precisamos nos entregar, fluir com as coisas. Aí a gente vai ver assim, que a vida só está nos levando para onde a gente tem que estar. A vida é muito mais relaxamento e frouxidão do que essa briga, né? Essa imposição. A gente vai ter grandes descobertas dentro desse silêncio, gente. Essa sabedoria não vem da pilha de textos que a gente lê. Essa sabedoria vem porque a gente ficou quieto. Ficou quieto e entendeu os mesmos e a vida. Tá? Estamos indo bem na nossa conversa? Só eu estou falando, eu sei, mas eu não sei se está reverberando, se está fazendo sentido para vocês. Sim? Talvez a gente pudesse abrir para perguntas agora, né?
Tem microfone, ó. Daí, para poder entrar também um pouquinho mais no contexto de vocês, para ver se vocês têm dúvidas específicas. Então, a gente vai abrir para perguntas agora com esse microfone, mas antes, 2 avisos, né? Porque talvez, durante as perguntas, às vezes algumas pessoas precisam sair. Um espaço onde, aqui em Campinas, a gente sempre roda para praticar o silêncio, né? Que a Marcinha está falando, é o CEP, CEPB, o site é cepb.org.br. Fica aqui perto do Shopping Dom Pedro, na Avenida Santa Genebra, 172. Tem práticas às segundas, terças e quartas, às 19 horas, e de sábado às 16 horas. Não tem nenhum tipo de filiação, carteirinha, mensalidade. Inclusive tem um dia na semana em que a prática chama meditação para não budistas, onde até a linguagem, algumas linguagens do budismo é retirada das instruções, né? Então, quem tiver interesse. E o segundo aviso, a gente mantém o CEP através de contribuições espontâneas, generosidade das pessoas, né? Então, quando tem um evento desse, a gente pede contribuição, que for possível. Por isso passamos esses envelopes, mas a quantidade de envelope é menor que pessoas, né? De qualquer forma, vai ter uma caixinha nessa porta e uma caixinha maior até naquela porta. Então, quem puder contribuir para que a gente, inclusive, possa organizar outros eventos como esse, as caixinhas estão ali. No material de divulgação, a gente fez uma sugestão de R$15, mas assim, não se sintam limitados, tá? Fiquem à vontade. Então, está aberto para perguntas. Só levantar a mão e a gente leva o microfone. As perguntas são sempre muito bem-vindas, sabe? Às vezes a gente pergunta algo que o outro queria perguntar. Então, vocês se expressem. Tem aqui alguém. Oi. Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Quando você fala dessa experiência de silêncio, né? Que ficou 3 anos nessa experiência, nesse espaço de tempo, a ideia é ficar em silêncio, sem atuar, tem momentos para ler. Como funciona isso? Eu tenho muita curiosidade de saber como funciona. Dentro do retiro? E onde foi também? Espaço São amigas aí, é? Não. Estamos ficando. Ficaram, né? Ficaram amigas. Então, também tenho muitas curiosidades. Como é que você foi por esse caminho? Foi isso. Se aconteceu alguma coisa especial na sua vida? Não, uma razão deve ter tido para você. Foi abandonada no altar, daí resolveu fazer retiro. Não tem mais nada para você. Então, o retiro ele aconteceu no interior de Pernambuco. Ela tem o centro de retiro, né, que é o centro da Mata, dirigido pelo Lama Sami, né, que é o nosso professor. E lá a gente é uma casa na mata, né, uma casa isolada, né, onde eu estive com mais 2 outras pessoas em retiro. 2, eu e mais 2. E aí nós somos cuidados, né? A gente tem uma pessoa que leva as contas, né, para a gente poder preparar a nossa alimentação, recados, né? Às vezes alguma coisa importante do próprio Lama ou da família, né? A gente pode receber comunicação. O silêncio ele não é estrito, sabe? Não é assim, a gente não precisa fazer voto de silêncio, não, assim, ele não impõe isso dentro dos retiros. Então a gente acaba conversando sobre coisas do dia a dia que a gente tem que resolver, porque a vida em retiro, na verdade, é uma vida normal, como aqui. A única coisa que a gente faz é que a gente inverte, né? A maior parte do tempo é voltada para o silêncio, e o restante do tempo a gente vai fazer comida, vai limpar a casa, vai tomar banho e vai lavar roupa, né? O que a gente não tem, claro, é um trabalho formal, a gente não tem uma demanda, né, de atividades como tem aqui fora.
Mas assim, a sustentação, né, o que acontece dentro daquela casa é o que acontece na casa de todo mundo. Mas o silêncio ele vai se instalando, né? Porque você vai fazendo a tua meditação, né? Mesmo que a gente converse, aquilo não vai se tornar uma... Aqui a gente perde, esse é o problema, né? Quando a gente não tem treinamento, a gente perde, né, a noção, né, do impacto da nossa fala, a gente não sabe quando parar, não lembra nem por que começou a falar aquilo, não olha para o rosto do outro, né, se ele está sendo bom ou não. Então, com a meditação, ainda mais em retiro, a gente vai ficando muito atentos à fala, né? Por que aquilo está sendo dito, o impacto que isso tem no silêncio. Então, cada vez que a gente fala, a gente vê que aquela fala fica reverberando dentro da meditação. Então, é melhor falar menos, né? Ainda no retiro, quando a gente vai falando menos, a gente também vai acessando, né, conteúdos mais profundos. Porque aqui, você veja, a gente não consegue acessar conteúdos mais profundos na nossa meditação, porque a gente está sempre agitando a superfície, como se a gente agitasse a superfície de um lago. A gente fica agitando só as nossas memórias recentes. Né? Quando a gente vai ficando mais tempo em silêncio, essa memória recente, que não está sendo estimulada mais pelas conversas e pelo contato mais social, aquilo vai decantando. E aí a gente começa a ver coisas mais profundas da nossa mente, das nossas emoções. Tá? Por isso que o silêncio é importante. Porque senão a gente está sempre numa superfície como água, né, agitada. Aí a água agitada está lá as partículas, né, de terra, de areia. A gente nunca consegue ver a água clara e límpida. Então a voz ela está ligada diretamente ao movimento da mente. Enquanto a gente fala, a gente está pensando. Por isso, assim, quando os mestres falam, a gente vê assim, a coerência, né? Porque ele tem uma mente organizada, né? Ele tem uma mente assim, estável. Aí a fala surge como um reflexo dessa mente estável. Então, se a gente quiser estabilizar a mente, faz parte do treinamento acalmar a fala. Acalmar a fala, diminuir o movimento mental. Mas é sempre assim, ó, repentíssimo, né? A gente vai parar para poder se mover de forma lúcida, para recobrar. O Buda, quando ele dá das instruções essenciais, ele diz isso: saiba dirigir a sua mente, saiba dirigir o seu corpo, saiba contemplar suas emoções, saiba. Tem essa palavra, né? Quando você respira, saiba que você respira. Quando você anda, saiba que você anda. Se você está aqui, saiba que você está aqui. Porque a realidade, ela só se dá no momento presente. Se a gente não tiver esse aspecto terra, de comer quando está comendo, ouvir quando está ouvindo, respirar, saber quando está respirando, a nossa mente ela vai em qualquer direção. E ela vai para o futuro, e ela começa a criar histórias, e a gente já não tem noção que aquilo é um sonho. A mente aceita qualquer coisa. Aí eu começo a pensar loucuras sobre o meu futuro, e daqui a pouco minha emoção já foi atrás, e daqui a pouco meu corpo também já foi atrás. E aquilo nem aconteceu, e nem ia acontecer. Tá? Então, trazer tudo para o momento presente. O corpo, a fala, né, dentro do silêncio, e o olhar, né, o olhar atento. Deixa o teu olhar, que são os olhos da sua consciência, vagueando pelo passado e pelo futuro. Olhe para aquilo que está na tua frente. Aquilo que está na tua frente pode ser a sua iluminação. É isso. A iluminação está completamente desperto. Quando você olhar a realidade como ela é, você ilumina. Você se ilumina. Agora, se eu estou viajando com as minhas memórias, viajando com as minhas expectativas, não tem como. Então, aquilo que você tem nesse momento é o teu caminho, é o teu assento de prática. Super precioso. Daci. E aí, Marisa? Eu queria que você pudesse falar um pouco o que acontece comigo quando eu fico tentando fazer meditação todos os dias sozinho e eu vou perdendo ao longo do tempo essa vontade de sentar. Vai ficar muito difícil de sentar. E aí eu vou até o 7. Fico 2 dias,
3 dias, lindo. E aí essa vontade volta com muita energia. Então tem uma diferença entre seguir sozinho e seguir com alguém que está por perto. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, na medida que eu consigo estabilizar um pouco, eu me sinto super bem, mais generoso, mais feliz comigo mesmo. Mas quando eu não consigo estabilizar, eu faço umas cacas daquelas horrorosas e aí me sinto extremamente frustrado, porque a impressão que dá é que eu volto lá para trás, vou ter que começar tudo de novo. Ainda firme. Então me fala um pouquinho a respeito disso. Sim. Então isso que o Darcy comentou, né, sobre a prática em grupo, ela é importante. Isso é enfatizado pelos mestres, né? A gente se sente juntos, porque a energia realmente se multiplica. Nós aqui tem uma chama, né? Olha quanto nós somos. Então o encontro ele ganha uma eletricidade. Quando a gente vai meditar em grupo, imagina 15 minutos parado, né? Tá lá. Se a gente vai em casa, talvez não fique 3 minutos. A gente diz, não, acho que já deu. Acho que já deu. Aí o gato miou, tem que dar leite pro gato. Daí eu, né, tocou lá, tem quem tem gato aí já sabe, né? Aí a gente está em casa, a nossa casa é um convite para fazer. Ali a gente só fez coisas. Parar para meditar em casa, as primeiras vezes não é nada fácil. Porque a meditação vai parecer sem sentido ali. Então encontrar um grupo é muito bom, porque um vai dar confiança para o outro. Isso é muito lindo. Os mestres realmente falam. Quando a gente medita junto, a capacidade de cada um é transmitida para o grupo. Basta saber, se a gente sentar para meditar com o mestre, gente, aquilo fica, o ar fica elétrico. Ninguém nem pisca. Porque ele oferece. Naquele momento, se a gente estiver realmente, né, ali presente durante a prática, a gente vai entender que a gente está recebendo a energia de prática do próprio mestre. Tá? A gente não precisa ficar preocupado assim, bom, então eu vou lá dar minha capacidade, mas tem capacitados lá, que daí vão diminuir a minha capacidade. Não, não é isso, tá? Não se preocupe. Aquilo aumenta para todos, né? Pela nossa generosidade, a nossa própria capacidade vai aumentando. Então isso realmente, o grupo te oferece a nossa energia de prática, a gente transmite a energia da nossa disciplina, a energia da nossa confiança. Então os praticantes mais antigos, é maravilhoso sentar perto deles, né? Em grupo. Aqui vocês têm um grupo, né? Tem pessoas que já estão há mais tempo, te sentam do lado delas e a gente tem confiança, não, essa pessoa está aqui há mais tempo e a gente vê que maravilhoso, a pessoa está estável. Então, comecem com um grupo. Nenhum mestre recomenda assim, começar a praticar. A gente pode até fazer isso, mas isso vai ter uma limitação. Começar a praticar apenas lendo um livro, começar sozinho. Eu sei que tem pessoas que estão sozinhas em algumas cidades. Eles não têm grupo para sentar. Então, sente. Eu não vou dizer não sente, não fique esperando aparecer um grupo para então sentar. Mas sempre que tiver a oportunidade, encontre um grupo e aspire que da tua prática surja um grupo, então. Se você está fazendo sozinha, está lá no interior, não sei de que cidade, não tem ninguém, aspire que pelo poder da tua prática, dos méritos da tua prática, você comece a encontrar outras pessoas, porque aquilo vai ser bom para você e para todos. Tá? É muito melhor. Livro também. A gente pode até começar, mas é importante encontrar alguém que tenha trilhado o caminho. Porque o livro não corrige as nossas falhas. Os livros são escritos numa condição normalmente generalizada, geral, para mentes. Né? A gente dá uma pasteurizada nas condições dos seres. Ter um instrutor, ter alguém que vai ali, pega na nossa mão e diz, bom, para essa situação com o teu corpo, para essa situação com a tua energia, então não está dando certo isso, então faça isso. Tá? Então, é importante. Não quero desestimular ninguém, né, que esteja sozinho nesse momento a não começar, mas aspire por um grupo, aspire por encontrar um mestre, um professor. Tá? E é importante que a gente não se cobre demais, tá?
Assim, porque vai ter vezes que a disciplina vai fluir super bem, vai ter momentos em que a gente vai passar às vezes dias sem meditar, e daí lá pelo quarto e quinto dia vai surgir uma super, né, peso de consciência, né, um cobrador interno, falando, mas que lixo de praticante você é, mas agora você vai para o fim da fila, seu lixo, né? Não se preocupem, não existe fim da fila, tá? Ninguém vai para o fim da fila. Quando você surge um intervalo na tua prática, você simplesmente, e você se deu conta, né? Simplesmente volta a praticar. Assim, com a cara lavada. E senta lá, assim, e simplesmente quer sentar no mesmo lugar que tu estava, né? Mas eu não vou para o fim da fila coisa nenhuma, tá? Então não se julgue, porque isso acontece dentro da meditação. Se nós formos muito críticos e muito autocobradores, né? Quando a gente pensar, a gente vai se julgar, mas pensando de novo, você já não leu que não é para pensar? Por que você está pensando? Realmente, meditação não é para você. Daí vocês veem o que é isso, gente, né? É pensamento em cima de pensamento. Por isso, quando você se descobrir distraído, falar nada a respeito do que aconteceu. Finja que não foi com você. É só isso, solta. Os pensamentos têm que ser soltos. Eu vi um mestre essa semana dizendo assim, querer brigar com a mente, a partir da mente, querer acalmar a mente através dos pensamentos, é como eu chegar aqui e falar para vocês, não pensem no coelho cor-de-rosa. Hã? Vocês não pensaram, né? Obrigada, porque não era para pensar mesmo. A mente dizer para ela, não vou pensar, é um absurdo, porque ela está pensando enquanto ela diz para não pensar. Tá? Então, esse aspecto cognitivo da mente, que quer pensar, avaliar, julgar, a gente vai equilibrar com a energia. Então, a gente vai manter os olhos mais estáveis. A gente não vai pensar, eu tenho que manter os meus olhos estáveis. Não pense, apenas repouse o seu olhar no espaço.